Começando Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa convidados para aprender, para mostrar, para ensinar com você, mulher produtora rural de todo o Brasil. Estamos nas redes sociais. Siga a gente no canal youtube.com/radiopress, te inscreve, nunca perde os nossos programas. Segue a gente também no Facebook da Rádio Press e no Facebook do Campo e Batom. Toda semana tem uma novidade aqui, sempre com assuntos muito importantes e interessantes. E hoje a gente vai falar sobre certificação de fazendas. Que bicho é esse, minha gente? Que tal conhecer mais sobre esse processo que está trazendo uma nova perspectiva de negócio para o Brasil inteiro? Lucro aliado à sustentabilidade e preferência do consumidor. É de ouro o negócio. Vamos trazer exemplo de fazendas de café com a Nespresso e, para isso, eu começo apresentando os nossos convidados, que hoje eu recebo Guilherme Amado, líder do programa Nespresso AAA de qualidade sustentável, se chama AAA, né, no Brasil, e esse programa também tem no Havaí. Bem-vindo, Guilherme, ao Campo e Batom, prazer te receber. Boa tarde, muito obrigado pelo convite em nome da Nespresso, é um prazer estar aqui com vocês, com elas no Campo e Batom, e uma honra representar a Nespresso nesse encontro. Brinde com café a esse nosso bate-papo. Também eu recebo aqui uma cafeicultora, né? Mariana Heitor, que vai vir falar sobre sua experiência no tema. Bem-vinda, produtora Mariana, ao Campo e Batom. Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, é um grande prazer contar um pouquinho da minha experiência e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, aqui nós que agradecemos. Daqui a pouco o nosso chat vai encher de perguntas, que já estou vendo. E também conosco está advogado, especialista no assunto, consultor em governança corporativa e CEO da AgroResults, gestão avançada, Andréa Oliveira. Bem-vinda novamente ao Campo e Batom. Andréa, você que já esteve aqui, prazer te receber. Obrigada, Alessandra, boa tarde a todos. É um prazer falar sobre esse tema tão importante para o agronegócio brasileiro. Bom, eu já vou te fazer a pergunta, Andréa. O que é, de fato, a certificação de fazenda? É diferente de rastreabilidade, de denominação de origem? O que é a certificação? Na verdade, a certificação ela é uma exigência do mercado, tá? Para que o produtor rural venda bem o seu produto, para agregar valor ao produto dele. E a certificação nada mais é do que você trabalhar com gestão, você fazer a gestão do seu negócio, você rastrear o seu produto e obedecer ainda os critérios de sustentabilidade, que é o ambiental e o social, trabalhista. Então, eu vejo como essas 4 situações a certificação. A denominação de origem também pode ser um meio de certificação, tá? E a questão da rastreabilidade está dentro da certificação. É outra coisa também. Mas deve dar muito trabalho fazer isso. Qual é o principal dodói, né? Certificação de fazenda, já é um nome, nossa, é poderoso, é legal, mas é muito burocrático, Andréa? Não é burocrático. Precisa que o produtor ele vista a camisa, precisa que ele tenha vontade. Pode ser um pouco difícil no começo, porque ele vai mudar de cultura, de mentalidade, mas vai agregar muito para o negócio dele, vai organizar o negócio dele e vai agregar valor ao produto dele. Então, por mais que dê um pouquinho de trabalho, que eu não vejo como isso, mas vai agregar valor e vale a pena no final das contas. Mariana Heitor, cafeicultora, que tem sua fazenda certificada, tem família, é tradicional, a família desde da década de 60 produz café. Como é que foi essa mudança numa proposta tradicional? Primeiro eu quero que tu conte um pouquinho como é que era antes e o que aconteceu depois, como é que foi se envolver com certificação de fazenda. Diz pra gente. Então, nós começamos, né, a Fazenda Reserva Heitor, ela foi adquirida em 94, e nós sempre tivemos o foco, né, da minha família sempre foi muito na qualidade do café, né? E a ideia de começar a certificar foi no ano de 2007, a nossa primeira certificação foi em 2007. E foi uma mudança enorme, porque na época a nossa infraestrutura ela não estava adequada, né, para a quantidade de critérios. Então, nós tivemos que fazer um investimento para mudar a infraestrutura, com a criação de um espaço com copa, com a criação de um espaço para cômodo de defensivos, porque
a distribuição que a gente tinha aqui, ela não respeitava as distâncias mínimas que existem nas NRs, né, que a gente deve seguir. Normas regulamentadoras. Uhum. Isso, então assim, antes da certificação a gente tinha esse problema estrutural, né? Os nossos insumos estavam ali misturados, meio que misturados na oficina, então a gente teve todo esse trabalho de construção, né? De readequar a infraestrutura da fazenda. De tornar ela dentro de uma regra aceitável e para condução. Por que vocês decidiram entrar na certificação, Mariana? Como é que foi essa decisão? Como é que veio isso até vocês? Quando é que vocês viram que isso seria, de certa forma, um sacrifício importante que poderia ser um divisor de águas para a fazenda? Então, nós começamos a perceber que a gente poderia agregar valor ao nosso café, que já era um café que a gente cuidava com muito carinho, né? A gente sempre teve um trato diferenciado aqui com o nosso café. Brasileiro, claro. Mas nós percebemos que nós poderíamos agregar um valor maior ainda com as certificações, que o consumidor ele estava começando a exigir um produto diferenciado, né? Que tinha ali um selo de garantia. Uhum. E aliado a isso, o que a gente percebeu demais aqui na fazenda foi o ganho que a gente teve na nossa gestão. No administrar, no conduzir. Isso envolve, quando você fala em gestão, você fala também como direcionar um funcionário, melhorar desempenho de ação, não é só como aplicar alguma coisa corretamente na propriedade, certo? Não, no começo a gente teve que investir muito em treinamentos, né? Porque não fazia parte da nossa cultura. A gente colocou muitos novos protocolos, né? Então, ações que deveriam ser tomadas antes de uma pulverização, antes de uma manutenção de uma máquina, isso não era da nossa cultura. Então, isso tudo a gente adquiriu através com a certificação, né? Nos preparando para ser certificados. Quem nos auxiliou na época, inclusive, foi eu sou cooperada da Expocacer, né? E eles têm lá um departamento de sustentabilidade que dá todo esse suporte, né, para o cooperado. Então, eu ia te perguntar, porque estar sozinho nessas horas é meio complicado, tá certo que você está vendo ali a regra, dá medo, será que eu estou fazendo certo, será que eu não tenho? Como é que você buscou auxílio para ver se você estava no caminho certo? Você tinha uma cooperativa, então, te ajudando? Ah, sim, não, mas desde o começo, né, o grupo, eu faço parte do grupo do GRAI 1, que é um grupo de fazendas certificadas sem forest lá pela Expocacer. Uhum. Então, assim, a minha certificação ela não é individual, né? São 43 fazendas que fazem parte de um grupo que se chama GRAI 1. Uhum. E depois de estar certificado, ter a sua fazenda já ok, você tem um produto diferenciado, de qualidade, com normas, com regras, um upgrade interessante, né? É como andar num avião na primeira classe, né? Você estava lá, né? Agora você mudou teu padrão de produto é outro, né? Daí você procura o mercado, daqui a pouco a gente vai falar com o Guilherme também sobre isso, é a indústria que te procura ou é você que já procura, no momento que você já entrou nessa ideia, a indústria já aparece para você? Olha, no meu caso especificamente, eu faço parte do programa AAA da Nespresso, né? Uhum. Então, assim, eu já sou uma fornecedora e todo ano, regularmente, eu forneço os meus cafés, né, para Nespresso. Então, é fluido, né? É o mercado que me procura. Tá bem. Guilherme, me conta aí, você que né, tá sempre envolvido, tem todo esse conhecimento forte sobre o café, sobre a importância dessa cultura no país e deve ter acompanhado muito como é que foi a evolução dessa produção aqui no Brasil, né, uma bebida tão tradicional. O crescimento de uma fazenda na proposta de adotar essa regra da AAA, né, primeiro eu quero também que você fale um pouquinho que programa é esse. Ele envolve só a certificação da fazenda ou tem mais alguma coisa específica no caso de vocês?
No caso do AAA, ele é um programa de relacionamento com as fazendas de café aqui no Brasil e nos outros países que nós trabalhamos, né? Eu cuido daqui do Brasil e do Havaí. Nós temos 16 países no mundo e mais de 110 mil fazendas. Aqui no Brasil, 1.200 fazendas localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. É um programa de verificação. 1.200. E a fazenda da Mariana é uma delas, né? Reserva Heitor. Então, junto com ela, nós temos mais 1.199 produtores, pequenos, médios e grandes. Porque o que caracteriza o Brasil é a diversidade das fazendas. Nós temos pessoas diferentes, nós temos fazendas diferentes e modos de produzir café também diferentes. E aí, qual que é a diferença de um programa de verificação, no nosso caso, para uma certificação, né? E por que nós criamos o nosso programa? Porque na época, lá em 2003, quando nós criamos, nós olhamos para o mercado e verificamos quais que eram os programas de certificação que existiam, principalmente Rainforest, Woods, Fairtrade, e eram programas de certificação que atestavam boas práticas agrícolas, sociais e ambientais. Uhum. Mas na nossa visão, tinha uma dimensão que estava faltando. Qual era a qualidade. Para nós, a qualidade, tudo começa e tudo termina pela qualidade, e eu sempre gosto de falar que a qualidade paga as contas, né? Então, aí nós criamos um programa de verificação interno da Nespresso, que aliou a experiência da Nespresso em qualidade de café com a experiência da Rainforest Alliance, uma certificação internacional, onde eles aportaram o código de conduta, ou seja, as normas de certificação de sustentabilidade. Daí nasceu a nossa ideia, que é o conceito de qualidade sustentável. É esse modelo que nós entendemos que é um modelo de produção de cafés do futuro, onde você tem os 3 As do programa que representam qualidade, sustentabilidade e produtividade. E aí, na produtividade, você tem o conceito justamente que foi falado pela André e pela Mariana, que é a gestão da fazenda. Para mim, a certificação ela é uma ferramenta de gestão da fazenda. E aí, como é que funciona o AAA? O AAA, o produtor entra dentro de um processo de melhoria contínua, e aí ele vai avançando na sua performance social, ambiental, econômica, e quando chega num nível de certificação, nós incentivamos que a fazenda seja certificada. E aí, dentro do Brasil, nós começamos em 2005, lá no Cerrado, e hoje completamos 15 anos, né? Começamos com menos de 10% de volume de café certificados, e já em 2017, mais de 50% do café exportado brasileiro é certificado com a Rainforest Alliance. Então, houve um grande trabalho de assistência técnica, de dia a dia ali, entre agrônoma, produtora, né, porque foi falado, a Mariana falou de infraestrutura, e a primeira coisa que a gente faz é limpar a casa, é organizar, né, cada coisa no seu lugar. Às vezes isso dá trabalho, porque as fazendas acabam sendo um acúmulo de todas as coisas que a família não quer. Então, a gente começa pelo 5S, limpando, organizando, e aí o segundo trabalho que é super importante é o trabalho na mentalidade das pessoas. Sim. E aí você demora de 2 a 3 anos. O mineiro, que é um povo desconfiado por natureza, eu deixo esse prazo de 3 anos. E aí, em 3 anos, você cria um relacionamento, uma parceria, e a partir daí o sistema de gestão começa a rodar. O que é isso? As coisas começam a ter controle. Quando a gente falou de controle, para mim, ele é uma ferramenta de gestão e de controle de riscos. Eu vejo que você consegue gerenciar os riscos da tua operação. E tudo começa na legislação, né? Temos aqui a doutora Andréia para não deixar mentir. Então, você começa, né, fazendo essa análise de legislação, que nas fazendas é Código Florestal, NR31 e Código Trabalhista, né, seriam os 3 principais. Então, a gente começa por aí, é a base da pirâmide, e aí nós vamos efetivamente trabalhando em como melhorar a eficiência operacional da fazenda, reduzir os custos de operação e aumentar os ganhos. Porque aí você trabalha na sustentabilidade econômica, que é fundamental, né? Andréia, qual é o entrave, qual é o principal momento crucial que o produtor diz assim, acho que eu vou desistir desse negócio, tá? E que aí que ele tem que ter firmeza, mas que tem que passar daquela fase, sabe? Não adianta, que tem que passar a onda para chegar na bonança da praia, ali na beira da praia. Qual é o principal problema? É muito burocrático? O principal problema é quando ele tem que colocar a mão no bolso e tirar dinheiro para investir na fazenda, né? Melhorar aí as exigências dos protocolos de certificação, principalmente as regras referentes à NR31. E aí, lembrando que ela muda agora em outubro desse ano,
começa a valer as novas regras da NR31, que, inclusive, favorece, no meu ponto de vista, favorece bastante o produtor rural. A NR31 é de aplicação é aquela que envolve a aplicação correta de agroquímicos, certo? E vai ter mudança também, tem que ficar ligado nisso também. A NR31, ela é relacionada à saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho, tá. Tem a 31 e tem a 32, claro. Mas aí tem também relacionado à questão de aplicação de agrotóxicos, tem tudo isso, porque está relacionado ao trabalho. Qual foi a outra coisa que você me perguntou? Não, a questão do trabalho, tá? A adequação que o produtor tem que ter, né? A gente está falando aqui de café, mas ele serve para essa proposta de certificação de fazenda, ela serve para qualquer outra cultura. Exatamente, né? exatamente. Quais são as outras culturas que já estão aos poucos adotando essa proposta e tendo sucesso nesse negócio? Há vários HFs, né, vários hortifrutigranjeiros que fazem também certificação, soja, milho, todos esses trabalham com certificação, a parte da pecuária também, leite, também tem certificação, e eu acho que a pandemia ela vai, inclusive, favorecer a exigência de certificação, por conta de uma questão aí de mercado e por conta de toda essa discussão sanitária, né, que a gente tem. Que a gente está vivendo. Então, a certificação ela vai vir com mais força ainda para os produtos. Temos vários, o Brasil tem vários, inclusive os orgânicos também. A gente tem a vertente do café orgânico, que também tem a sua certificação própria. Isso é uma situação que hoje está se moldando bastante no Brasil, a questão da veracidade da certificação dos orgânicos, de tudo que é orgânico, está se formando ainda no país, é muito prematuro ainda aqui no Brasil. E com relação a todas essas certificações, o consumidor está cada vez mais exigente, não importa o que ele vai consumir, ele quer saber rastrear, saber de onde é que vem e ter cada vez mais essa fidelidade direta. Isso é ótimo para o produtor, porque ele fica cada vez mais aproximado do consumidor. Certo, Guilherme? Foi por isso que nasceu essa veia, porque a Nespresso é do grande grupo da Nescafé, né? Que a gente conhece aí, que é o mais popular. E quando é que você deu o estalo, assim, de ver, nossa, o nosso consumidor está precisando que é outra coisa? Como é que vocês instalaram isso na empresa? Eu acredito que tudo começou no início dos anos 2000, que foi justamente, deu em sintonia com o grande aumento da Nespresso em nível global, né? Com o nosso aumento, e principalmente em países como da Europa, o consumidor, ele exige esse tipo de postura da empresa, né? E aí, aqui no Brasil, as primeiras fazendas a ser certificadas com essas normas de sustentabilidade foram em 2002, 2003, e aí houve um grande aumento. E para nós né, não podíamos ficar atrás e começamos a trabalhar fortemente de 2009 para frente, para aumentar os nossos níveis de certificação. Né? Então, começamos primeiro com um parceiro só, que é a Rainforest Alliance, que era o nosso parceiro central, e em 2009 nós tínhamos menos de 10% de cafés certificados, e nós atingimos a meta do ano passado, que era ter 50% do nosso café global com a certificação, né? Então, todo o trabalho foi feito em relação a essa norma, lembrando que em outros países como a Colômbia, a Indonésia, nós temos também trabalhado com Fairtrade USA, que são certificações que trabalham com foco no pequeno produtor, né? É importante lembrar que essa demanda do consumidor de um lado, ela também demanda, né, adequações das fazendas das produtoras do outro, né? E aí, dentro de fazendas menores, fazendas pequenas, os desafios são maiores. E eu diria que nesses últimos 10 anos, grande parte das pequenas fazendas ficou fora dessa equação, à exceção das fazendas que são certificadas em grupo pelo selo da Fairtrade. Então, para as outras certificações que nós trabalhamos, por exemplo, UTZ e Rainforest, são muito exigentes para a pequena fazenda. E aí você me pergunta por quê? Porque você precisa ter um sistema de controle, um sistema de gestão, e às vezes é a produtora que faz tudo, e aí não tem um filho, não tem alguém que ajude. Sim. Então, é importante ter pessoas na família, ao menos, que façam esse tipo de anotação, né? Não precisa ser nada complexo, um software, né? Um caderno como esse já cumpre com a norma, mas Sim. Você precisa ter esse hábito, essa rotina de controlar e de efetivamente anotar. Então, eu vejo que essa tendência ela veio para ficar, e hoje nós falamos de várias certificações, né? A Andrea mencionou orgânico, que é uma certificação que tem crescido muito, tem o biodinâmico, tem certificações, né,
Hoje nós trabalhamos com Fairtrade USA, agora a Rainforest Alliance uniu forças com a UTZ, e a partir de julho vai ter uma nova norma que une as duas certificações. Então, nós, como empresa, nosso grande desafio é justamente comunicar aos consumidores para fazer com que eles entendam o que significa cada um desses selinhos, né? Que não adianta você pegar a caixinha do café, tem vários selos lá, mas o consumidor, muitas vezes, ele olha e ele não entende. Não então, entende. a nossa responsabilidade, e aí dentro do nosso modelo, onde nós temos o contato direto com os consumidores, é justamente cada vez mais investir em planos de comunicação para fazer com que os consumidores saibam efetivamente o que quer dizer cada um dos diferentes selos. Vocês têm a Nespresso já em vários lugares do mundo. Qual é o público mais exigente relacionado à certificação, dentro, no caso, da função café de vocês, né, que vocês podem responder? Qual é o público mais exigente hoje que vocês têm, Guilherme? Hoje é a Alemanha e França. São os dois mercados assim que eles puxam muito essa agenda de sustentabilidade, eles estão sempre demandando algo além, né? E liderando, mesmo os mercados em si, os CEOs de cada mercado, dos dois, eles estão sempre na dianteira das demandas, e isso é puxado pelo próprio consumidor, né? Eu diria que esses dois grandes mercados são... E agora, nós estamos crescendo nos Estados Unidos, é a nossa nova fronteira, inclusive com uma nova máquina, um novo sistema de extração de cafés, que a gente acabou de lançar aqui no Brasil, e os Estados Unidos também tem uma linha de efetivamente demandar produtos com certificação de sustentabilidade também, né? E é legal falar que o consumidor, ele está disposto a pagar mais também. Ele quer pagar mais, mas ele quer saber onde é que vem. Exatamente. E aí você tem preço, qualidade e aspectos sociais e ambientais também que influenciam na decisão de compra dos cafés. E para nós da Nespresso, nós encaramos isso como efetivamente uma vantagem competitiva de puxar essa agenda, porque é nesse momento onde nós temos um mercado de concorrentes, né? Hoje você tem mais de 100 cápsulas compatíveis aqui no Brasil com o nosso sistema, então é nesse cenário que efetivamente ter um programa de relacionamento como nós temos aqui com a Mariana, isso é fundamental para nós, né? Fundamental. Porque nem todo o café nesse modelo é orgânico, com sustentabilidade, tem uma certificação, tem que abrir o olho para isso, né? Hoje é a menor parte ainda, né? Lógico que a ideia sempre é aumentar esses volumes, né? Falei que já mais de metade dos cafés são certificados. Mas por que não chega ao no 100, né? Então é um caminho, nós falamos que é uma jornada e nós estamos dentro dessa jornada nesse momento. Não se muda da noite para o dia. Mariana, como é que foi a questão investimento? A doutora Andréa estava falando que é preciso investir, que dói nessa hora. Tá? Quero te perguntar, doeu nessa hora? Qual foi o tamanho dessa dor? E com relação ao resultado, né? Quanto tempo levou para o resultado? Foi o esperado? Não foi? Foi bom? Fala aí pra gente como é que foi. Quem está ouvindo, a produtora rural que está nos ouvindo, como é que tá, quer saber, né? Quanto tem que investir? Então, nós já esperávamos, né, que haveria um desembolso. Mas, assim, realmente, na hora que nós começamos a fazer mesmo, né, efetivar os novos mapas, o novo desenho da fazenda, o investimento ele foi realmente muito maior do que o que a gente imaginava. Em valores, são valores de 2006, 2007, então eu não acho que seja uma referência atualmente, né? Mas como foi feita... para o pessoal ter uma... Isso, uma copa, foi feito um cômodo de defensivo, eu diria que, assim, só na infraestrutura eu gastei aqui por volta de R$40 mil. O retorno, ele não para mim especificamente, ele não foi rápido, né? Não foi assim uma coisa que eu recuperei em 1 ou 2 anos, mas é preciso, eu digo assim, em prêmios, né? Em premiação. Mas se eu tivesse uma forma de quantificar o que eu reduzi de custos, o que eu reduzi de passivo trabalhista, muitas coisas que eu achava que a gente estava correto aqui em relação a ambiental, né, de APP, de reserva. Então, eu tinha o meu passivo ambiental, ele existia, e o meu passivo trabalhista também.
E eu reduzi muito esse passivo, né, assim, na época. Então, isso eu não consigo, assim, quantificar, né, para as produtoras que estão assistindo a gente. Então, a mensagem que eu quero deixar é que o investimento existe, dependendo da estrutura da fazenda, você vai ter que investir mais ou menos, né, assim, em construções, em treinamentos para criar essa cultura com os trabalhadores, mas é um investimento que vale a pena, porque reduz o passivo da fazenda, reduz desperdícios de produto, você tem o controle das aplicações nas mãos, né? Eu tenho aqui, eu participo muito também dos programas do Sebrae, né? Então, eu participo do Educampo. Então, o meu agrônomo, o Caio Lazzarini, ele está todo mês aqui. Então, assim, quando a fazenda ela se certifica, os números ficam na nossa mão. Então, você reduz as perdas, você diminui custos, você tem o ágio na venda, né, que é muito importante também, né, a gente quer o retorno, né, disso. Você falou em premiação, né, você recebe, o programa que você participa, já no caso com a Nespresso, que o Guilherme pode falar depois, você ganha uma premiação, como é que é essa premiação e relacionada a quê? Eu recebo. Existe como o Guilherme estava explicando, né, existe o café da Nespresso, ele é um café de qualidade, então o nosso lote ele passa por um teste, né, de pontuação, de qualidade do café, e nas sacas, assim, com a peneira 16 acima, eu recebo um valor em dólares, né, quer dizer, eu recebo em reais, mas a premiação é em dólar. Sim. Então, esse valor varia de acordo com o câmbio, né? E quanto mais qualitativo está o teu produto, mais prêmios, mais monetariamente você é beneficiada, é isso? Isso, alcançando a qualidade que é determinada, que é especificada, né, pela Nespresso, você tem o valor em dólares por saca. E você recebe em cash ou recebe em produtos, como é que Dinheiro na conta. Muito bem, muito bem. Doutora Andréia, essa prática de premiação é comum nas certificações, nas fazendas, pelas indústrias, para as fazendas que estão investindo? E também você... Sim, pois não. Esse é o grande motivo pelo qual eles certificam os produtos, né? Para que o produto deles tenha um valor maior agregado. Então, é o grande motivo. Agora, pegando o gancho da Mariana, a conta é o valor da saca de café, da premiação que eles ganham. Eu não sei se está R$75, uma média de R$75 por saca. Não sei se é isso, depois o Guilherme pode falar. Mas é o que ele deixa de gastar também. É o passivo capitalista e o passivo ambiental que ela não vai ter que pagar depois na justiça ou administrativamente. Então, isso é muito importante também. Eles ganham muito, eles ganham com gestão, eles ganham muito. E não é só o valor desse café não é só o valor desse prêmio. Se ela alcança um café com uma qualidade superior a essa, ela pode ganhar muito mais. A gente sabe de produtores rurais que venderam aí a saca por mais de R$5.000 a R$10.000. Consegue agregar mais valor ao produto também. Quanto mais qualidade, mais ele ganha, com certeza. Lembrando que essa prática é para qualquer cultura. A gente está falando de carne, de soja, está falando de... Não sei se isso é praticado também para o vinho ainda, mas acho que não. Hortaliça, produto orgânico, isso tudo é possível também. A questão da denominação de origem, ela tem a sua certificação, né? Os produtos que vêm têm uma certificação. Tem também questão do queijo, o queijo também certificado, também tem o seu mercado. O mercado hoje ele tem essa exigência, ele quer que os produtos tenham, além da qualidade, a sua rastreabilidade, quer saber de onde ele vem, de onde esse... Muito bem. Como que esse produto... Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. A gente agradece aqui a participação a Mulheres Essência do Agro. Muito obrigada, meninas. Chancelando aqui, propriedade certificada, rentabilidade dobrada. Olha aí, ó. A Mariana Rosa, muito obrigada pela participação também, Mariana. Mais participação aqui também pelo WhatsApp, pelo Facebook, caiu aqui para mim, mas tinha bastante gente aqui participando, fui ler agora, mas daqui a pouco volto. Doutora Andréia,
como é que quem quer começar o processo de certificação de fazenda, pecuarista, por exemplo, né, ou agricultor, começa pelo mesmo lugar? Quais são os primeiros passos a serem dados? Olha, basicamente os protocolos de certificação, as regras de certificação, elas basicamente os mesmos olhares, que é a questão da gestão. Não tem como trabalhar com sustentabilidade sem gestão. Tudo começa pela gestão. Precisa de ter a vontade de ter um mínimo de gestão. Mas onde é que ele busca essa regra? Onde é que ele tem que se enquadrar? Bom, o que eu tenho que ter primeiro? Eu tenho que ter a regra na mão, tenho que saber qual é o guia. Dificilmente ele vai conseguir fazer sozinho, tá? Porque são regras escritas que ele precisa obedecer. E elas estão soltas em vários lugares. Apesar de terem protocolos de certificação, não é só o protocolo. Tem a regra trabalhista, que é a CLT, tem a Lei do Trabalho Rural, tem a Constituição Federal, que tem que obedecer, tem o Código Florestal, tem as regras agronômicas e as regras de gestão. Quem está hoje no Brasil ajudando o produtor a seguir por esse caminho? A Mariana falou das cooperativas, tá? A gente tem cooperativas conhecidas aqui no Triângulo. A gente tem Espocacera, a gente tem Cochupé, tem acho que Copercitos, tem várias que podem ajudar o cafeicultor, e tem os consultores individuais, os consultores das empresas que podem também ajudar o produtor. Então, o produtor ele faz uma consultoria, ele contrata um consultor ou através de empresas como as cooperativas, ou outros compradores, que não são cooperativas, que também podem fazer isso, e depois o produto dele passa por uma auditoria. E aí, se ele é aprovado na auditoria, é como se fosse uma prova de escola. Eu lembro que no dia da auditoria, eles ficam todos de cabelo em pé. E aí, eles passam pela auditoria, são aprovados, e aí o café dele recebe o certificado da UTZ, Enforce, qual certificadora for. E aí a compradora compra, né? E esse consultor tem a condição também de fazer todo um prognóstico de custos de investimento que deve ser feito, fazer uma análise. É mais ou menos por aí. É importante procurar. É papel do consultor. O levantamento de custo, todo esse olhar que envolve todas as necessidades da certificação, é papel do consultor. Tá. Gente, o programa está quase acabando, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aí, foi maravilhoso. E brindado a café, né, Guilherme? Maravilhoso aí um Nespresso. E para encerrar, Andréia, rapidinho, eu sei que dia 30, exaltando aqui as mulheres da Comissão das Mulheres da UBAL, você está envolvida num lançamento de um produto aí, de um livro fantástico que vai ajudar a vida de muita mulher rural. Fala um pouquinho para a gente, faz o convite aí para o lançamento, que eu sei que vai homenagear a ministra da Agricultura nesse evento. Exatamente. Nós temos uma Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Guilherme já deu uma palestra lá para a gente. Eu sou vice-presidente dessa comissão. E aí, o pessoal da diretoria teve a ideia de lançar um livro, um e-book, com teses jurídicas, teses de gestão relacionadas à agricultura, às questões agrárias, às questões do agronegócio. Então, nós escrevemos esse livro, eu falo sobre governança corporativa, e vai ter o lançamento desse livro agora na sexta-feira, na parte da manhã, com os convidados. Que hora vai ser? Começa às 9 horas da manhã. 9 da manhã, no canal YouTube da UBAL. Da UBAL, da TV Agrarista. Maravilha, maravilha. Gente, Campo e Batom fica por aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Mariana. Obrigada, doutora Andréia, pela participação de vocês. Que esses microfones estão sempre abertos para vocês voltarem e a gente tomar um café, conversar e contar outras coisas maravilhosas e convidar outras mulheres para participar de prosperidade por aqui. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.